Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Que bom nos encontrarmos novamente e estamos começando a edição 571 do programa Espírita Semear. Felizes por mais essa oportunidade de contato e gratos por sua audiência. E o que temos hoje? Vamos conferir a programação Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 36, com o tema Nudez Espiritual. No autodescobrimento de hoje, José Honório nos fala sobre o ódio e a vingança, suas causas e consequências. Vamos refletir sobre isso. Onde está, ó morte, a tua vitória? Venha conferir essa resposta com Denise Lino no quadro Minutos com Joana de Ângeles. No Cidadão do Universo, Tiago Toledo nos fala um pouco sobre a importância da diversidade e qual a nossa contribuição para a evolução do planeta. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Nudez espiritual. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Mateus capítulo 25, versículo 36. Estava nu e vestiste-me. A cooperação assistencial junto dos carentes do corpo é atividade imprescindível para quem já esteja sensibilizado com a mensagem evangélica. A caridade, acionada neste sentido, não apenas favorece o semelhante, mas principalmente nos auxilia na grande luta do desapego. O sentido espiritual da parábola, no entanto, nos conduz a reflexões mais profundas. A nudez ou outras carências no campo da alma atinge aspectos mais amplos. Estaremos vestindo o carente sempre que na manifestação da bondade transferimos para o seu espírito daquilo que já detemos? Quantos apontam em nossos caminhos necessitando do reconforto, da sustentação efetiva, da orientação? Somente no exercício do bem de todos, a cada instante, é que colheremos melhores condições de discernir quanto às privações que visitam os que nos circundam e oferecer efetivamente o suprimento capaz de favorecê-los na pauta de suas necessidades. Na expressão adoeci e vestiste-me, como é gratificante, estando enfermos, recebermos a visita de alguém, principalmente quando esse alguém sabe conduzir-se. O versículo em estudo nos leva a refletir sobre a importância desse gesto de solidariedade. Por ele recolhemos o feliz ensejo de acionar os meios de crescimento e ajuda espiritual. A importância desta prática cresce gradativamente, na medida que passamos a entender nosso grau de conquistas e carências. Se em determinados problemas mostramos experiência e habilidade em resolvê-los, em outros vimos-nos diante de insuperáveis dificuldades ou inibições em solucioná-los.
Em nossa estrutura psíquica ou biológica, o fato é o mesmo. Apresentamos ângulos positivos em determinadas áreas e carências e defasagens em outras. A indicativa é atual. No adoeci, ansiamos, quando carentes, pelo reconforto e pela sustentação de corações que nos cercam. No visitaste-me, encontramo-nos convocados ao exercício do bem e da solidariedade, fonte inesgotável de saúde e júbilos espirituais. E por fim, estive na prisão e foste-me ver. Visitando o presidiário, estaremos acionando a caridade numa de suas mais expressivas modalidades. A prisão não apenas evidencia a consequência dos problemas alimentados nos terrenos sociais, abrange igualmente o cárcere de sombras tecido no decorrer dos séculos pelas imperfeições a impedir os mais genuínos desejos de ação e livre movimentação do ser. Diante de tais posições, gratificante se torna ao espírito a presença daquele que, na extensão das benesses celestes, visita-nos através da prece, das vibrações encorajadoras, da esperança e da oportuna orientação, imprescindível à conquista de novos padrões de existência. Nos parâmetros da libertação, a proposta de Jesus se faz mais presente quando, certos das responsabilidades de crescimento, munimo-nos dos recursos evangélicos e doutrinários, direcionando-os aos escaninhos mais obscuros da mente, no sentido de clareá-la e desprendê-la das tristes e escravizantes algemas da retaguarda. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeie o bem e não espere retribuição. Faça o bem pelo prazer de fazer o bem. E agora com vocês, Autodescobrimento com Josi Honório. Olá, caros amigos, é com a imensa alegria que estamos aqui em mais um programa, desejando a todos que se sintam abraçados e acolhidos na paz do nosso irmão maior Jesus e que os benfeitores espirituais derramem sobre nós suas bênçãos para refazermos as nossas mentes e corações para sermos cada vez mais espíritos melhores. Hoje vamos trazer uma reflexão, uma passagem do livro de Joana chamado Ilumina-te. E ela nos coloca assim: apesar do processo evolutivo, ainda permanece na maioria das pessoas os sentimentos de ódio e de vingança como herança doentia das experiências vivenciadas no passado. O ódio é portador de energia destrutiva que perturba inicialmente todos nós que a cultivamos, nos tornando escravos dessas emoções que adoece o organismo e perturba o nosso psicológico. Colocando na nosso contexto atual, nós podemos observar que essas emoções, que ela aqui coloca como emoções doentias, herdadas das nossas passagens anteriores, das nossas encarnações anteriores
e que nós vamos cultivando ainda em nós essas energias, esses sentimentos perversos que devem ser trabalhados e substituídos por sentimentos positivos, como o perdão, a compaixão, que são sentimentos derivados do amor. Nós sabemos que o mundo, ela é essa grande escola, e tem sido nesse local que nós estamos ainda precisando reencarnar para exercitarmos esses sentimentos nobres que vai demonstrar a nossa evolução moral. Porque as nossas atitudes, a forma como nós agimos, na forma como nós nos relacionamos com o outro, a maneira que nós vamos respeitar ou desrespeitar o outro, tudo isso são indicadores de como nós nos encontramos moralmente. Por isso que as nossas atitudes, elas são uma radiografia de como nós nos encontramos neste momento dessa nossa caminhada evolutiva. Por isso nós devemos observar que atitudes nós estamos tendo com o outro, com o que pensa diferente de mim. Posso não concordar, mas eu tenho o dever de respeitar, porque cada um tem a condição de fazer as suas escolhas. Por isso que nós temos esse livre-arbítrio, que Deus jamais irá interferir. Deus permite, Deus nos dá todos os meios para que nós possamos saber diferenciar aquilo que é bom para nós, que aí nós vamos chamar do bem, e aquilo que é nocivo, prejudicial para nós, que é o mal. Nós temos essa capacidade de discernir. Nós precisamos apenas observar as orientações que Jesus nos trouxe. Há milênios ele traz o seu evangelho. Os benfeitores espirituais estão sempre trazendo mensagens, nos mostrando a importância de nós nos melhorarmos moralmente, de sermos tolerantes, de respeitarmos, de acolhermos o outro, aquele necessitado, aquele irmão nosso que está ainda em condições precárias, que precisa do amparo, da acolhida. E nós, da nossa forma, se muitas vezes não podemos ajudar materialmente, mas podemos ajudar com uma palavra de ânimo, podemos estender a mão dando uma orientação saudável baseado no Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho, ele traz todas as situações que ainda continua atual. É tanto que Jesus falava por parábola, para que nós pudéssemos, cada um no seu entendimento, trazer para si aquela lição que aquela parábola estava dizendo e de situações, né, do cotidiano, do dia a dia, a parábola do filho pródigo. Nós vamos ter, quem não tem filhos, né, tem sobrinhos. Nós vamos trazer a da vinha, ele falava na agricultura, trazendo esses elementos, para que cada um daí formasse um valor moral e pudesse, assim, compreender o melhor que poderia ofertar nessa relação com o outro. Porque todos nós estamos aqui nessa vivência. Nós estamos aqui para aprendermos a tolerarmos, a respeitarmos o outro. Que fiquemos com essas reflexões e que o Mestre Jesus possa nos tocar o coração para que nós possamos agir de acordo como Cristo agia. Que a paz, que a luz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Você está no programa Semear, levando a doutrina espírita pelas ondas do rádio até você.
E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. As estrelas cintilam no horizonte do céu azul. Brilha a luz da manhã, onde o sol radiante mostra o seu esplendor. Onde o sol radiante mostra o seu esplendor. Do alto, as estrelas cintilam no horizonte do céu azul. Brilha a luz da manhã, onde o sol radiante mostra o seu esplendor. Brilha a luz da manhã, onde o sol radiante mostra o seu esplendor. As estrelas cintilam no horizonte do céu azul. Brilha a luz da manhã, onde o sol radiante mostra o seu esplendor. Brilha a luz da manhã,
abre à sua frente oportunidades mil, não perca essa chance. Veja que alguém em algum lugar espera por ti. Mesmo em dificuldades, não desista e o segue. Busca essa luz que está guardada em teu peito, pois o mundo necessita de paz e luz, e isso só depende de você. Ei, amigo, quanta gente por aí sem saber qual rumo a seguir, perdidos na ilusão que o mundo pode ofertar. Então dê a tua mão e juntos vamos transformar. Busque essa luz que está guardada em teu peito, pois o mundo necessita de paz e luz, e isso só depende de você. Palavras de amor aos corações, vamos sorrir com um gesto de carinho e atenção. Vamos seguir que o Cristo nos espera em algum lugar. Venha com a gente cultivar sementes de amor. Vamos mudar com palavras de amor aos corações. Vamos sorrir com um gesto de carinho e atenção. Vamos seguir que o Cristo nos espera em algum lugar. Venha com a gente cultivar sementes de amor. Eu acredito numa força criadora de tudo isso, e eu repito, no universo não estamos sós. Outros ares ou lugares, outros mundos, outros planos. A vida é um ciclo de perfeitas mutações. Está se pondo, mais um dia terminou, e a noite vem tão calma sobre a gente. No céu vejo as estrelas, clara noite de luar, e o meu pensar viaja no infinito, muito além do que se vê, do que se toca e se sente. A vida pode ter outras formas diferentes. E eu acredito numa força criadora de tudo isso, e eu repito, no universo não estamos sós. Outros ares ou lugares, outros mundos, outros planos. A vida é um ciclo de perfeitas mutações. Eu acredito numa força criadora de tudo isso, e eu repito, no universo não estamos sós. Outros ares ou lugares, outros mundos, outros planos. A vida é um ciclo de perfeitas mutações.
está se pondo, mais um dia terminou e a noite vem tão calma sobre a gente. No céu vejo as estrelas, clara noite de luar, e o meu pensar viaja no infinito, muito além do que se vê, do que se toca e se sente. A vida pode ter outras formas diferentes. Eu acredito numa força criadora de tudo isso, e eu repito, no universo não estamos sós. Outros ares, ou lugares, outros mundos, outros planos. A vida é um ciclo de perfeitas mutações. Eu acredito numa força criadora de tudo isso, e eu repito, no universo não estamos sós. Outros ares, ou lugares, outros mundos, outros planos. A vida é um ciclo de perfeitas mutações. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Em Busca do Amor, Só Depende de Você e Não Estamos Sós, com o grupo Canto e Luz. Semeia sempre com humildade e paciência. Minutos com Joana de Ângeles, com Denise Lino. Olá, amigos. Eu sou Denise Lino e este é o Minutos com Joana. Este comentário tem como objetivo apresentar aos ouvintes a obra do espírito Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. No programa de hoje, damos continuidade à série Proposta de Joana de Ângeles e vamos abordar o tema Ressignificar a Morte. Pois bem, se conversarmos avulsamente a obra do espírito Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, veremos que em todos os livros há pelo menos um capítulo sobre a imortalidade da alma, o morrer ou o desencarnar. E se compulsarmos esses capítulos com o objetivo específico de entendermos o tema, encontraremos uma metodologia para a educação, para o enfrentamento da morte, do morrer e do desencarnar. Neste comentário, vamos tratar do tema tendo em vista a interpretação da mentora para o versículo 55 do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, na qual se lê: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sobre esse versículo, encontramos na obra de Joana de Ângeles 3 referências diretas que o comentam em 3 livros diferentes, que são, primeiro, o livro Alerta, do ano de 1981, no capítulo 2, intitulado Morrer para Viver. Depois o livro Encontro com a Paz e a Saúde, do ano de 2007, no capítulo Epifenômeno da Vida e da Morte. E por fim o livro Em Busca da Verdade, do ano de 2009, no capítulo 10, intitulado A Vida e a Morte, a Fatalidade da Morte. Lendo esses capítulos, encontramos 2 focos de abordagem. O primeiro deles, a consolação, e o segundo, a autoeducação e valorização da vida. O primeiro desses focos é abordado no livro Alerta e tem, diríamos aqui, 7 pontos que nos levam a pensar esse processo de consolação, olhando para a morte como um epifenômeno, ou seja, como um fenômeno que ocorre com cada um de nós e com todos nós. O primeiro desses 7 itens é aquele em que a mentora define que a vida se faz em 2 etapas em relação ao corpo material. E sobre isso ela diz: a vida, na sua profundidade excelsa, se apresenta em etapas, no corpo e fora dele. O segundo ponto é aquele no qual a mentora aponta a imortalidade da alma como certeza consoladora. E ela diz: a conjuntura dolorosa da morte, sombreada por aflições que transitam entre as cortinas das lágrimas contínuas, pospõe então a realidade da vida, que prossegue exuberante quando se interrompem os envoltórios materiais.
O terceiro ponto é aquele no qual a mentora ressignifica a morte e afirma: a morte desvela a vida, que se apresenta em plenitude quando se ultrapassam as barreiras vibratórias de que constitui o corpo impedimento. O quarto ponto é aquele no qual a mentora apresenta uma metodologia de preparação para a morte, primeiro em relação a cada um de nós e em seguida em relação aos que amamos, de modo a entendermos a função desse fenômeno. E ela diz: necessário preparar-te para essa viagem libertadora. Programa as tuas atividades contando com o fenômeno inexorável da morte. Ela te conduzirá ao retorno. Outro sim considera também nas tuas meditações a possibilidade da partida de quem se te faz querido, antecipando-te no regresso ao mundo de origem. Evita que a surpresa se te converta em dano profundo, fazendo que desmoronem as construções de esperança em torno da necessidade de continuar no rumo dos deveres após a partida do ser querido. Não te deixes, portanto, dominar por estado de revolta em face da presença da morte. O quinto item é aquele no qual a mentora indica a razão pela qual devemos fazer o bem ante a morte. E ela diz: reencontrarás os que te precederam no rumo da vida espiritual. Em homenagem a esses afetos que viajaram antes, prossegue no culto do bem, mantendo as doces recordações e revivendo-as em poemas de carinho, programando a continuação do compromisso eterno. O sexto item é aquele no qual a mentora situa como o evento morte foi vivido e acolhido pelos que seguiram Jesus, e diz: ante Jesus, na cruz da ignomia, Maria e quantos o amavam choraram. Misturavam-se a saudade e a dor diante da consumação do adeus corporal. No entanto, logo depois, pleno de vida, ele volveu ao convívio maternal e dos seus amigos, demonstrando perenidade da vida. E o sétimo ponto da consolação ante o tema da morte é aquele no qual a mentora exemplifica como Paulo, o apóstolo, viveu o tema. E ela diz: confia na ressurreição em triunfo e prepara-te para a alegria da sobrevivência. O apóstolo Paulo, emocionado, exclamou: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O segundo foco está nos dois últimos dos 3 livros que indicamos anteriormente, que são Encontro com a Saúde e a Paz e Em Busca da Verdade. Esse segundo ponto, que é o da autovalorização da vida, a mentora nos traz 5 pontos. Vejamos, o primeiro deles é definição. E ela nos diz: a vida e a morte biológica não são pontos extremos que iniciam e encerram a existência humana em especial. Antes, constituem estágios de condensação, de desagregação molecular, como fenômenos transitórios da realidade da vida. O oposto da morte não é vida, mas renascimento. O segundo ponto é o da diferenciação entre morrer e desencarnar. Ela diz: a morte no ser humano, por sua vez, é a cessação dos fenômenos orgânicos, a degeneração do tronco encefálico, abrindo espaço à desencarnação, que constitui a liberação total do espírito em relação à estrutura material. Por isso, nem sempre morrer é desencarnar, considerando-se que constitui um expressivo número o daqueles que se mantêm apegados aos despojos materiais após a ocorrência da morte, na vã tentativa de trazê-los de volta à vitalidade. O terceiro item é o da justificativa para o medo da morte, e ela nos diz: o desconhecido, que seria como um encontro decorrente da morte, produz o medo, que já se encontra embutido no inconsciente herdado das gerações passadas, tornando a morte insuportável, indesejável, perversa. Apesar desse conceito, a morte é portadora de grande valor, qual seja o de ser libertadora da vida fisiológica. O quarto item é o da valorização da vida ante a morte. E ela diz, consolando-nos: considere-se a imortalidade como a grande meta definitiva. Cada instante da viagem corporal
representa a oportunidade valiosa de crescimento iluminativo, investimento psicológico precioso para a conquista da saúde integral, aquela que procede do interior para o exterior. Esse nascer e morrer na esfera física propicia o espírito a conquista da incomparável plenitude, etapa a etapa, conforme responderam os benfeitores espirituais a uma indagação de Allan Kardec, demonstrando que tudo evolui no universo. E por fim, o quinto ponto, o da desmistificação da morte, tem o seguinte texto da mentora: a morte, vencida pela realidade, oferece magnífica paisagem de conquistas siderais que jamais serão encerradas. É bem provável que, por essa razão, o apóstolo Paulo exclamou: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isto posto, vemos que a análise da mentora nos leva a entender a morte como fenômeno biológico que nos concita a fé raciocinada, pois desvela a imortalidade da alma, nos conclama a educação dos sentimentos e nos leva a admirar os poéticos questionamentos de Paulo como manifestação de certeza ante a vida imortal. Não é sempre que há tempo para colher, mas sempre há tempo para semear. Imagina o universo. Desse universo, o que é que você tem atraído para você? Vamos conversar sobre isso? Cidadão do Universo, com Tiago Toledo. Eu tenho passado por umas poucas e boas, né? Aí eu fico pensando, Deus, por que isso acontece? Por que dá certo pra todo mundo, menos pra mim? Aí a gente fica sem entender, se achando assim o azarado do rolê, o pé frio da turma. Eu não sei se no século XXI o pessoal ainda usa essa expressão pé frio, mas é uma pessoa muito azarada. O fato é que, se tem alguma coisa pra dar errado, a chance de acontecer comigo é assim de 110%, eu diria. Também acontece com você? Pois então, eu juro que eu tô tentando entender esse fenômeno. Foi então que eu comecei a me perguntar, será que as leis divinas também estão por trás disso? É isso, rapaziada, por trás de tudo o que acontece no universo estão as leis divinas agindo para garantir a harmonia da vida. Nesse caso, especificamente, a lei de atração. Você quer ver como ela funciona? Eu vou te dar um exemplo. Se eu trouxe para essa vida o propósito de desenvolver a paciência, é a lei de atração que se encarregará de trazer até mim as experiências necessárias. É ela funcionando dentro de mim que irá atrair aquela fila do supermercado, aquele engarrafamento fora do horário comum, aquele professor que fala devagar, quase parando. Ela se encarrega de trazer até mim todas as experiências necessárias para que eu, pelo uso do meu livre-arbítrio, me conectando com a lei de liberdade, desenvolva a paciência. O mesmo com a humildade, a honestidade, o auto-amor e todas as situações necessárias para que eu cresça, como um namoro, um casamento, um relacionamento com uma pessoa complicada e tudo mais que possa ser útil. Não é azar, que nem existe por sinal, nem pé frio. É a atração. É uma lei intimamente relacionada à lei de causa e efeito, que ouvimos falar com mais frequência. O que atraímos é exatamente a consequência da causa que ofertamos à vida. Ser um cidadão do universo é ter a consciência de que todo o propósito dessas duas leis específicas, a de atração e a de causa e efeito, é proporcionar a noção e a ciência da extensão das escolhas, para que possamos nos responsabilizar cada vez mais por elas. Eu sei que não é fácil, mas como você tem lidado com essas consequências? Para onde a vida tem te levado e o que você tem sido convidado a desenvolver? Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Viajar na magia do tom, dedilhar poesia num vago instante, luz, melodia, se envolver pelo dom
sugerindo harmonia, sinal que o tempo clama o momento de abolir todo mal. A desventura humana, o seu torpor, sonhos sem cor, naufragados da esperança, som, um cantar com a intenção de expandir o amor, emanar brandos versos, todo calor, beija-flor, mensageiro da bonança. Som, viajar na magia do tom, dedilhar poesia num vago instante, luz, melodia, se envolver pelo dom, cantar o que é bom. De Jesus eu sei que é modelo e guia ideal. De Jesus eu sei, transcende o que achamos normal. Que entre nós andou no pó das estradas a nos revelar pontos da jornada e que nos mostrou todo o poder do amor. De Jesus eu sei que é nosso irmão maioral. Que é verdade e vida, caminho pro mundo real. De Jesus eu sei que é fonte viva, que aplaca a sede da nossa desdita. É um beija-flor a polinizar o amor. De Jesus sei que a luz faz vibrar nossa emoção, incentiva a buscar a evolução. De Jesus sei que a luz ameniza o caminho, nos impele a aprender a amar. A Jesus eu sei, podemos estender a mão. Fardo e jugo leve abrandam o nosso coração.
Jesus eu sei, está sempre por perto a nos conduzir, sublime arquiteto, e que nos legou a beleza do Consolador. De Jesus eu sei, venceu pelo exemplo, e as lições benditas percorrem o tempo. O mundo suplantou pra nascer seu reino de amor.
Ouvimos neste bloco as músicas Mensageiro da Bonança e Sobre Jesus, na voz de Hércules Mota, e Ao Teu Lado, com Marcelo Daimon. Semeando a paz e a tranquilidade em sua alma. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. Momentos de Esperança, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Nesta pequena obra, porém tão grande e radiosa, a nossa querida mentora Joana de Ângeles, inspirada sobre a doce virtude da esperança, brinda-nos com 20 relevantes temas para nossa reflexão. Ao ler Momentos de Esperança, o cristão e o espírita em particular confia em receber a misericórdia de Deus na terra e a plenitude espiritual após a morte do corpo físico. Leia, caro leitor, e enriqueça-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Itapororoca, Paraíba, nós temos o GESE, Grupo Espírita Servidores do Evangelho, na rua José Rodrigues de Carvalho, sem número, Centro. As palestras públicas sempre aos sábados, 19h30. E na cidade de Campina Grande, Paraíba, a Associação Espírita Amor e Sabedoria, na rua José de Brito Lira, número 145, bairro do Catolé. As palestras públicas sempre às quartas e sábados, 20h. Então, meus irmãos, aqui estamos, completando mais uma edição do Semear juntinhos. Isso é maravilhoso, isso é que é amor divino. Chegamos mais uma vez àquele momento da reflexão final. Hoje achei interessante passar para nós um poema atribuído a Joana de Ângeles, com o título Consulte a Esperança. Não obstante estejam carrancudas as nuvens do teu céu, prenunciando borrasca próxima aflitiva, espera. Após a tempestade que talvez advenha, talvez não, defrontarás dia claro pelo caminho. Embora a soledade amarga a fazer-te sofrer fel e dor, como se já não suportasses mais a lenta e silenciosa agonia, espera. Amanhã, possivelmente, 2 braços amigos estarão envolvendo-te e luz veludosa cantará aos teus ouvidos gentil canção. Mesmo que tudo conspire contra os propósitos abraçados, ameaçando planos zelosamente cuidados, espera. Há surpresas que constituem interferência divina, modificando paisagens humanas, alterando rumos considerados corretos. Apesar de a chibata caluniosa fazer-te experimentar reproche e desconsideração, arrojando-te à rua do descrédito, espera.
A verdade chega após a calamidade da intrugice para demonstrar a grandeza da sua força, renovando conceituações. A borda do abismo do desespero, incompreendido e em sofrimento, estuga o passo e espera. Reconsidera atitudes mentais e recomeça o labor. O futuro se consolida mediante as realizações do presente. Esperança expressa integração no organograma da vida. O rio muda o curso, a montanha desaparece, a árvore fenece, o grão germina enquanto esperam. A mão grandiloquente do tempo tudo muda. O que agora parece sombras, logo mais surge e ressurge em ouro fulvo de luz. Espera, diz o Evangelho, e ama. Espera, responde à vida e serve. Espera, proclamam os justos e perdoa. Espera no dever, distribuindo consolo e compreensão, porquanto, a fim de que houvesse a gloriosa ascensão do Senhor, na montanha de Betânia aconteceram a traição infame, o cerco da inveja, a gritaria do julgamento arbitrário e a cruz odienta, que em sublime esperança o justo transformou na excelsa catapulta para o reino dos céus. Muita paz, um beijo no coração de todos e uma excelente semana. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase para lembrarmos o exemplo de ação e luz que Jesus legou à terra está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Cristo, todos os dias, através da sua mensagem do Evangelho, nos mostra o caminho para que possamos fortalecer a nossa fé e termos coragem para enfrentar as adversidades do dia a dia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.